Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 5 do podcast Experts Brasil. Meu nome é Edgar Fernandes e hoje a gente vai falar um pouco sobre como vender mais. Para trocar uma ideia sobre esse assunto comigo, eu trouxe aqui Guilherme Cal, diretor comercial da Sodexo Benefícios, graduado em administração pela ESPN, pós-graduado em finanças pela IBMEC, com mais de 17 anos de experiência na área comercial de instituições financeiras de grande porte. Obrigado por ter aceitado o convite, Guilherme. Eu que agradeço, Edgar. Obrigado a você. Guilherme, eu acho que tentamos marcar essa conversa um tempão já, mas acho que ou foi internet, ou foi férias, ou foi mudança, aconteceu muita coisa, mas deu certo, né? Acho que deu certo. Deu certo, estamos aqui, vamos lá. Deu certo. Mas para começar, Guilherme, eu acho que vale a pena falar um pouquinho da tua história. Eu acho que eu ouvi lá atrás, quando a gente se conheceu no MBA lá, um pouquinho dela, mas acho que é uma história legal de ser contada, em como o Guilherme foi parar do comecinho lá até hoje, diretor comercial ali da Sodexo. Legal, obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez aí. Espero contribuir aí com esse episódio. Acho que tem bastante coisa para falar. Vou tentar falar o mais importante aqui. Em relação à história, só uma anedota antes aqui de começar, né? O Edgar me conheceu no MBA, como ele colocou aqui. Só que ele já completou o MBA e ainda falta mais uma matéria para eu completar o MBA aqui. Ele está brincando comigo, pô, você ainda não completou? Enfim, tá vida corrida aqui de comercial, ainda está faltando uma matériazinha para acabar e colocar mais esse selo aí no currículo também e, obviamente, solidificar o conhecimento. Mas falando da minha história, eu não fui, assim, as pessoas que me conheceram novo, eu nunca fui a pessoa que você imaginaria que se tornaria um cara de área comercial, tá? Eu sempre fui um cara muito fechado, muito tímido, muito analítico. Fui criado para ser engenheiro, meu pai é engenheiro, enfim. Sempre fui um cara muito bom com números, um cara muito bom da parte racional e lógica da coisa, né? Mas assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, e entrei, eu tinha um sonho como futuro engenheiro, eu tinha um sonho de trabalhar, inclusive, aí, Edgar, essa parte você não conhecia da minha história, meu sonho era trabalhar na Varig, né? A empresa aí da tua terra, né? E como engenheiro, existia a Varig Engenharia e Manutenção no Rio, eu fazia engenharia na Federal do Rio, e entrei na Varig, como todo mundo quase entrava, por um cargo administrativo pequeno, né? Agente de loja, enfim. E a minha ideia era, obviamente, progredir dentro da carreira de engenharia dentro da Varig, né? Mas trabalhando na loja, eu comecei a conhecer, eu via que existiam executivos de conta, né, na época, que cuidavam de importação, exportação, eu trabalhava na Varig Cargo, né, parte de carga. E eu via aqueles caras e mulheres muito bem vestidas, homens muito bem vestidos, passando tal, e conversando com o cliente, e aquilo foi despertando uma curiosidade em mim. E um dia aconteceu de pintar um recrutamento interno dentro, né, na Varig, né, para a área de vendas, como promotor de vendas na época, que era o nome do cargo, executivo de vendas hoje, enfim, nome que a gente quiser dar. E eu tive a curiosidade, eu tinha um bom currículo, eu já falava inglês, falava espanhol, enfim, tinha uma formação bacana. E eu falei, eu vou aplicar para esse negócio aí, vou ver se cola, né? Vou ver se funciona. E acabei que eu passei. Não foi um recrutamento interno, eu fui selecionado, passei. Na época era uma promoção assim que dobraria meu salário. Mas tinha um problema. Eu fazia faculdade de engenharia full time, né? A faculdade de engenharia, a UFRJ, ela tinha aula de manhã e de tarde, muitas vezes. E o trabalho era na área comercial. O trabalho que eu exercia até então era um trabalho por escala, começava de noite, eu trabalhava meio que na madrugada e tal. Então eu falei, cara, vou ter que fazer uma escolha aqui. Ou eu faço a faculdade, ou eu mudo realmente para embarcar nesse mundo de vendas, né? Que eu estava tão fascinado. E foi o que eu fiz, né? Eu escolhi, mudei, fiz um vestibular. Na época eu não morava com meus pais, era muito novo. Fiz um vestibular para a SPM, e tomei a decisão de mudar para essa área de vendas, né? O racional sempre foi, vou dar esse passo atrás, vou mudar minha formação. Eu estava no meio da faculdade de engenharia, primeira metade da faculdade de engenharia, e decidi largar a vaga na faculdade de engenharia federal para embarcar no mundo de vendas. E o curso que eu escolhi para isso foi, como você colocou aí, a SPM, né, que é uma faculdade de referência no Rio também, lidar um pouco mais com esse mundo de marketing e tudo isso, sair um pouco da área de exatas ali e embarcar nesse sonho. E para mim foi, desde esse dia, eu tive certeza que era o que eu queria fazer. Eu lembro que
minha primeira experiência em vendas na Varig Log ainda, na Varig, depois virou Varig Log, né? Varig Cargo, Varig Log. Eu lembro que o meu chefe virou para mim e falou assim, cara, tá vendo aquilo ali, páginas amarelas, lembra daquele guia de páginas amarelas, né? Falei, cara, sua área geográfica é aquela, tá ali, páginas amarelas, procura ali cliente, liga, marca visita e vai visitar, entendeu? Foi uma coisa nesse nível, sabe? Então, dali, assim, a minha carreira, ela progrediu muito rapidamente até. Na própria Varig, eu subi a coordenador de grandes contas depois. É, e aí conheci uma pessoa na faculdade que trabalhava na época no mercado financeiro e me convidou falou, pô, cara, você tem todo o perfil, você é um cara bom com números, tal, você tem todo o perfil para ser comercial de instituição financeira. Fui trabalhar na época no Banco Real, né, que na época já era a BN AMRO, já tinha sido comprado pelo banco holandês, né? Então, fui trabalhar na época como executivo de cartões para grandes contas, aproveitando a questão do idioma, falava muito bem inglês, espanhol, enfim. E fui progredindo dentro do banco, né? Dali, a parte de cartões só para mim ficou pequena, eu queria falar de outras coisas também, outros produtos financeiros, e aí virei gerente de officer, né, de conta mesmo, gerente de conta, gerente de pessoa jurídica de grandes contas, gerente geral de unidade, fui progredindo, né? E num determinado momento houve a compra do ABN AMRO pelo Santander, e eu já era gerente geral de agência, um gerente geral para os padrões da época razoavelmente novo, eu tinha 20 e poucos anos, 26 anos, e eu recebi do Santander um convite, falou assim, você tem interesse em carreira internacional? Eu falei, tem. Eu falei, então, existe um programa de formação, aí me contaram, né? Programa de formação do executivo e tal, você quer participar do processo seletivo? Você tem perfil, tem idade? Eu falei, quero. Entrei no processo seletivo, fui aprovado, e aí existia, eu acho que ainda existe esse programa, mas na época era uma turma por ano, eles pegavam pessoas de diferentes países, montavam uma turma, então eram 17 pessoas, eram 20 pessoas com 17 nacionalidades diferentes, um grupo, né, formado para ser desenvolvido para virar executivo do banco, realmente, e e aí eu tive essa oportunidade, eu fui expatriado, né? Parte da experiência era a expatriação, então eu fui trabalhar na Inglaterra, trabalhei 1 ano e meio na Inglaterra com vendas pelo canal online, que era uma coisa que eu não conhecia muito bem. Na época já existia na Inglaterra um canal de e-commerce para venda de produtos financeiros, que aqui no Brasil está começando a ter mais ou menos agora, né? Mas eu estou falando de 2009, só para dar 2009, para dar uma situada no tempo aqui. E fiquei na Inglaterra 1 ano e meio. Depois também, como parte do programa, existiu uma outra expatriação. Eu fui para a Argentina, trabalhei na área de cartões de crédito na Argentina, numa área comercial, negociando parcerias, alianças, programas de fidelidade, esse tipo de coisa, por mais 1 ano e pouquinho. E voltei para o Santander Brasil, aí já promovido a superintendente, né? Primeiro cargo de executivo, né, de banco, geralmente no superintendente regional, essa é a nomenclatura, cada banco tem uma, e passei a responder pela parte de pessoa física, né, na região lá no Rio de Janeiro, no estado que eu morava na ocasião. E aí fui superintendente de pessoa física, superintendente de pessoa jurídica, peguei a parte de alta renda, superintendente de alta renda, inclusive atendia o sul do país também, num determinado momento, para abertura de novas agências da Rede Select, né, que é a rede de alta renda do Santander. Depois assumi um regional no Rio também, e a carreira do banco estava chegando já num ponto que já estava ficando um pouco mais do mesmo ali, e tive o convite de assumir uma posição de regional na Sodexo. Também um convite por coincidência, de uma pessoa que trabalhou comigo, que foi a pessoa que me contratou no Banco Real. Eu brinco que essa pessoa ela gosta de errar, ela errou 2 vezes, me contratou no banco, me contratou aqui também. Na verdade, eu vim substituí-lo, ele virou diretor na empresa aqui e deixou a vaga de regional e eu assumi a vaga de regional de grandes contas aqui. Fiquei nessa área de regional aqui na Sodexo, na parte de benefícios, por cerca de 4 anos como regional de grandes contas. Depois houve uma mudança de estrutura aqui, eu assumi regional pegando grandes contas e médias contas também, né, uma reestruturação que houve aqui. E mais recentemente, né, aliás, bem recentemente, aí peguei regional Rio, regional São Paulo, Nordeste, Norte, atendi quase que o Brasil inteiro. Conheço bastante os clientes nossos aqui, as grandes contas, principalmente do Brasil inteiro, no mercado de benefícios. E mais recentemente, numa nova reestruturação aqui, eu tive o convite para assumir a diretoria de clientes middle, que a gente chama aqui, né? São clientes até 2.000 funcionários,
como diretor. Então, responsável nível nacional por esse segmento de cliente, que é um segmento com uma grande quantidade de clientes aqui no nosso mercado. E bem feliz aí com o desafio. O desafio envolveu uma mudança para São Paulo também, né? Então, estou morando em São Paulo agora, a família toda veio. E eu acho... bom, comecei tem um mês nesse novo desafio. Bem feliz aqui, muita coisa para fazer, muito animado. E a mudança fez bem, acho que para a família inteira também. Então, no final das contas, todos ansiosos aqui ansiosos pelo que vem pela frente. Até um pouco disso, né, você falou bem, né, Edgar, no começo da nossa conversa aqui, um pouco disso fez a gente demorar um pouquinho a conseguir conciliar as agendas aqui, mas agora a gente está aqui para bater esse papo aí. E uma coisa que eu queria já, até para deixar você depois conduzir aqui a conversa, uma coisa que foi muito importante na minha trajetória, até o exemplo que eu dei da pessoa que me contratou no banco, depois me contratou aqui também, e que eu acho que é um dos grandes truques aqui, um dos grandes segredos, né, de um bom comercial é uma boa gestão de relacionamentos. Eu acho que foram pessoas que eu convivi ao longo da minha carreira e que de alguma forma foram mentores e que foram pessoas com quem a gente, né, trocava mais ideia, e essas pessoas vão ficando no teu ciclo. Obviamente são pessoas que você, né, valoriza pelo que sabem, pelo que aportam, pelas ideias que trocam, e uma boa gestão de relacionamento, ela é uma coisa fundamental para um bom comercial e para uma boa carreira também, na minha opinião, né? Então, eu acho que só para deixar esse gancho para você aí, né? Pegando a minha história aqui, Não, a gente não, acho que gestão de relacionamento não só para a área comercial, acho que vale como um todo na questão de carreira, né? Eu, tô falando ali da questão da pessoa que te contratou, né? Eu não fui contratado por essa pessoa, mas uma pessoa que estava lá no começo da minha carreira, que me contratou, foi que me indicou pro diretor da onde eu trabalho hoje. Então, eu só estou aqui por causa de uma indicação de uma pessoa que me conhecia e disse, essa é a pessoa que tu precisa, cara. Uma conversa entre eles que tinham um relacionamento, ele disse, essa pessoa, eu tenho um cara para te indicar e de repente tu fala com ele, eu acho que ele fecha com o que tu tá procurando hoje, né? Isso é relacionamento, né? Relacionamento. Mas acho que desde lá, quando tu começou, ah, acho que tu sentiu uma afinidade muito grande com a questão de vendas, né? Acho que como é que a gente diz, hein? Me achei aqui. Que nem eu sou com tecnologia, eu acho que eu amo isso aqui. Então, trabalho com isso até hoje e o meu mundo gira em torno de tecnologia, né? Mas olhando lá pro comecinho, lá, o que tu considera que foi o diferencial, talvez, no teu início lá como vendedor, podemos dizer assim, como vendedor. O que tu acha que são as qualidades essenciais que um vendedor da tua equipe tem que ter, assim? tá. É uma coisa que eu falo muito, né, e até falei um pouquinho na minha apresentação, é, o estereótipo do vendedor, quando você pensa, é aquele cara falante, aquele cara carismático, aquele cara que, né, tem um estereótipo, quando você fala assim, o cara é vendedor, né? Se eu pegar a minha história, a minha trajetória, se você perguntar às pessoas com quem eu trabalhei, assim, clientes com quem eu trabalhei, é, o que eles veem no Guilherme como vendedor, a primeira coisa que vai vir na cabeça, eu tenho certeza, porque eu já ouvi isso de diversas pessoas e pessoas que eu mantenho contato até hoje, mesmo em outra área, é credibilidade. Tá? Então, assim, eu sempre fui um cara que, como vendedor, seja vendedor lá de ponta mesmo, de estar ali na linha de frente, ou como gestor de vendas, eu sempre fui um cara que eu prezo muito pela minha palavra e pela palavra da minha empresa. Obviamente, eu estou representando a empresa. Então, eu nunca fui um cara de prometer o que eu não posso cumprir, eu nunca fui um cara de fazer uma venda por fazer, uma coisa que não fosse boa para o cliente. Eu sempre fui aquele cara assim. Eu hoje, para você ter uma ideia, pessoas que eu já não trabalho mais, que não têm relação direta comigo, que não são meus clientes diretos, os caras me ligam para falar, pô, Guilherme, eu tô com uma proposta assim, sensata, você acha que isso é o melhor mesmo? Ou então, se for um cliente meu, o cara fala assim, Guilherme, eu confio em você. Isso é o melhor para mim agora? Isso para mim tem uma importância muito grande porque faz com que a responsabilidade tua aumente, na minha opinião, né? Assim, eu não estou preocupado com o hoje só. Eu preocupo assim, cara, se o Edgar é meu cliente, eu quero que o Edgar seja meu cliente sempre, onde eu estiver. Até porque o vendedor, ele vende, né? Eu já vendi produto financeiro, agora estou vendendo benefício, que acaba também sendo um pouco de produto financeiro, mas a imagem do Guilherme é uma coisa que para mim importa bastante. Então,
para te dar um exemplo, assim, eu nunca fui aquele cara, quando eu trabalhava em banco, de empurrar qualquer produto no cliente para bater meta. Nunca fui de fazer isso. E para que você consiga, aí eu acho que vem um pouco da característica de um bom vendedor, na minha opinião, né? Assim, a gente falou aqui, né? O estereótipo é aquele cara falante, aquele cara, né? Eu entendo que o vendedor tem que ouvir muito mais do que falar, sabe? Eu fiz um monte de curso por esse mundão de meu Deus aí, mas uma coisa que eu escutei uma vez de um curso que eu fiz, eu não vou lembrar agora, eu não queria citar o nome, mas eu não vou lembrar o nome da consultoria, eu vou tentar citar de forma genérica. O que eles colocaram é que é quase como um médico fazendo uma anamnese de um paciente, né? O que você precisa, né? Como é que eu te ajudo? Qual é a tua dor? Se o vendedor consegue estabelecer esse tipo de comunicação e ouvir, seja para qualquer produto, qualquer coisa que você vai vender um celular para o cliente, você vai, cara, ó, eu prezo isso, isso, isso. Se você escuta do cliente o que ele preza primeiro, você não vai fazer uma oferta que não tenha sentido para ele. E isso é uma outra coisa importante, assim. Aí vai do nível de venda do produto que você vende, do nível de interlocução que você tem, mas respeita o tempo do cara também, respeita o tempo do teu interlocutor, entendeu? Você não vai pegar um diretor financeiro e fazer uma proposta para um cara que não tem o menor sentido porque você não ouviu o que ele falou, entendeu? Então, assim, quando você respeita o tempo, você presta atenção no que a pessoa está falando, você deixa o teu interlocutor, o teu cliente potencial falar, e você traz realmente uma solução que agrega, aquele cara vai falar assim, opa, peraí, o Guilherme está falando aqui um negócio. Ele tá conseguindo me atender e tirar as minhas dores aqui e sanar algumas coisas aqui. Parece interessante a proposta. É diferente de eu chegar e eu já vi vendedor que chega no cliente e começa a falar, não, ó, tá aqui, minha proposta é essa. Calma, cara, você nem escutou o que o cliente tem. Vamos conversar. Entendeu? Então, eu acho que saber ouvir, eu acho que é uma característica fundamental do vendedor. Estar genuinamente interessado no que o cliente tem e não necessariamente só na compra que ele pode fazer, entendeu? Então, assim, por que ele vai te atender? Ah, ele vai te atender porque ele tem um problema, ele tem uma necessidade, ou porque ele imagina que você pode atender uma necessidade dele. Cara, entenda bem qual é essa necessidade e traga alguma coisa que foi pensada para essa necessidade. Não inventa problema para vender solução. Sabe, tenha atenção com o que o cliente está falando para que você consiga efetivamente trazer alguma coisa que vai agregar valor para esse cliente. Se você fizer isso, você pode mudar de empresa 200 vezes, que aquele cara vai continuar te procurando, ele vai continuar tendo em você uma referência, ele vai continuar imaginando, né, que você vai poder agregar e você vai poder realmente trazer valor para ele, não necessariamente o Guilherme olha para mim como um número, porque eu posso comprar dele, então ele me olha como um número. Eu nunca olhei para os meus clientes dessa forma, não é demagogia isso, pode parecer para algumas pessoas, principalmente no mercado financeiro, né? Mas não é demagogia isso. Eu já briguei com o chefe meu, porque o cara falou, cara, você tem que vender empréstimo para esse cara. Eu falei, cara, o cara não precisa de empréstimo, ele acabou de receber uma PLR, ele está cheio de dinheiro na conta, por que eu vou vender empréstimo para ele? Não vou vender empréstimo para ele, vou vender uma aplicação bacana para ele. Eu vou orientar ele para que ele faça uma aplicação legal e que ele veja, pô, o Guilherme me ajudou, ele está ajudando a construir patrimônio. Eu tinha esse conflito na minha época de mercado financeiro, e acontece sempre, porque as metas estão aí para ser a gente tem que bater meta, vendedor vive de bater meta também, mas dá para fazer as coisas da forma correta, cliente certo, os termos certos para os clientes certos, sabe? Dá para a gente fazer as coisas de forma equilibrada. E eu acho que para isso, saber ouvir é mais importante até às vezes do que saber falar, sabe? Se você escuta corretamente, às vezes você não precisa nem ir lá depois apresentar a proposta. Você manda a proposta, o cara lê aquilo e fala, caramba, o cara considerou na proposta tudo que eu tinha de dor. Esse cara vai dar valor a você, vai dedicar o tempo dele a te ouvir, vai te ter como um consultor, entendeu? Bom, eu acho que pelo que tu falou ali da questão de se importar com o cliente, né? Eu nunca trabalhei numa função de vendedor específica, eu não tinha que vender algo, mas como consultor tu acaba sendo um vendedor, porque tu vai lá e tu vende um projeto, mas aquilo tá muito vinculado à necessidade do cliente. Primeiro tu diz para ele o que ele precisa, tu estrutura e ele realmente diz assim, olha, eu preciso disso. Eu preciso disso, faz todo sentido. E aí parece que a venda, ela nem, como diz assim, ela flui, parece que tu sofre uma venda. A questão de, não, fechado, quando que a gente pode fazer? E muitas vezes era nessa linha de tu explicar, ó, acho que tu precisa disso, disso.
o teu custo-benefício é este, então acho que tá bem alinhado e eu percebia que não exigia esforço. Eu até costumava dizer para nossa área comercial na época lá, né, que eu fazia muito, trabalhava com isso, eu disse, cara, me coloca na área de comercial aí porque eu faço muito bem isso, entendeu? Mas eu faço muito bem também porque era eu me vendia o meu trabalho, o que, que eu ia construir para o cliente e estava sempre preocupado com a questão de fazer bem feito e que ficasse nítido a questão de valor. Eu acho Claro. que ele sentisse que, poxa, aquele mesmo sentimento que tu falou do, poxa, o Guilherme vai me indicar algo bom, o que o Guilherme falou, que nem ele falou, pô, é uma proposta boa isso aí, a tua palavra vale, sabe? Então, Sim, exato. acho que facilita muito essa questão aí de tu realmente estar preocupado com aquela pessoa ali, de É oferecer algo de isso. valor, né? Então, É isso. E assim, você falou de característica, né? Quando a gente fala se eu for pegar vendedores de uma forma geral, independente do segmento e tudo, quando a gente fala realmente falando mais, obviamente, de venda face-to-face aqui, de interações pessoais, a minha experiência é mais de field sales ali, realmente, de estar no campo, né? E uma outra característica que é fundamental para mim, tão ou mais importante, é a disciplina, né? Assim, a disciplina, de novo, é outra coisa que disciplina vale desde você se manter em forma até você, para qualquer cargo, mas o vendedor, ele tem uma coisa que, assim, o vendedor ele precisa aprender a lidar ele tem que confiar no processo, sabe? Isso é importante, né? Vendas para mim, até hoje, tanto via internet quanto é um processo. Existe começo, meio e fim, é um processo. Se o vendedor não tiver disciplina de acreditar naquele processo, ele liga para o Edgar, não consegui vender. Liga para o Guilherme, não consegui vender. Liga para o João, não consegui vender. Liga para a Maria, não consegui vender. Não funciona, sou mal sucedido, não vou vender. Não é assim. Existem métricas que você vai olhar ao longo do tempo que você vai entender que existem conversões, cada fase tem uma conversão, tal. E você precisa acreditar no processo. Se você seguir o processo corretamente, se você ouvir o cliente, seguir o processo corretamente, você vai, obviamente, ter um percentual de conversão que varia de acordo com o negócio, com a tua oferta, com a competição, com tudo. Mas funciona. Então, a disciplina, como em tudo na vida, eu acho que a disciplina é um negócio que faz muita diferença na área de vendas. Muita diferença. Disciplina e método, sabe? Assim, você ter um método estabelecido e seguir isso com disciplina. Dependendo do nível, do tipo de venda, isso é mais ou menos importante, mas nunca deixa de ser importante, sabe? Não, assim, tem até alguns autores agora que falam, né, de venda, tem aquele termo SaaS, né, Software as a Service, tem também venda, Sales as a Science. Tem ciência por trás disso, né? Existem autores, né, que exploram esse assunto, e assim, existe uma ciência, existe um fluxo, existe um funil, né? Você começa aqui com uma coisa mais fria, vai esquentando, vai descendo no funil e tal. Tem todo um processo envolvido, tanto para venda pessoal quanto para venda online. E disciplina e metodologia fazem muita diferença. Aquela era do superstar, né, do vendedor que é o cara fera, tal, você vai ter um ou dois desses caras num time de, sei lá, 50. Os outros 48, você precisa botar disciplina no cara, porque assim, ele não vai ser genial, mas ele segue o processo, ele vai chegar na cara do gol e eventualmente ele vai conseguir ter uma conversão que você vai ajustando de acordo com a tua necessidade. Então, disciplina e metodologia da área de vendas são um negócio que assim, são duas coisas que fazem muita diferença. a principal qualidade que tu falou ali é a questão do vendedor de escutar, né? Hoje eu não faço muito, não tô muito atuante na questão de vender, meu foco hoje é muito interno, mas eu recebo muito assédio na questão de vendas. Uhum. E eu vejo que eu até falo, poxa, parece que às vezes não tem método, entendeu? É só, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Eu disse, tá, mas eu já tenho isso. Eu não preciso disso. Aí deixo as pessoas falarem bastante o que tem. Bom, acho que tu não me escutou, porque eu te falei que eu não precisava. E às vezes te oferecendo coisas que tu não faz sentido. E isso até é uma questão em TI a gente eu tenho muito uma questão de gestão de custos, né? E todo gerente de TI entra mais ou menos nessa linha. Que às vezes alguém chega e diz assim, olha, eu consigo um link de 1 GB
e eu aumento só 10% do teu valor hoje. Aí, pô, eu como bom gerente de TI, eu tenho um monitoramento de quanto eu consumo. E eu não chego nem perto disso. Para que eu vou comprar, mesmo que seja um valor bom, o aumento de 10%, se eu Não não. é necessário. Não é necessário, exatamente. Então tem muito isso. Inclusive até para pessoa física, né? Como cliente mesmo. Toda hora a operadora te ligando. Ah, mas eu quero mudar o teu plano para 20 GB. Olha, o meu monitoramento do meu celular diz que eu não gasto 10 GB por mês. Para que eu vou colocar? Para que eu vou aumentar, entendeu? Acho que a questão de dados que se tem muita informação sobre todo mundo, né? Sim. Mas ainda se peca nessa parte, porque eu não acredito que a operadora, no exemplo que eu falei, tanto no comércio, tanto para o CNPJ como para a pessoa física, ela não saiba quanto que eu gasto. Ela deve Com saber quanto, certeza. ela sabe quanto que eu consumo. E por que ela me faz uma oferta de uma coisa que eu não preciso? Então, parece que perde o sentido, tá? Claro que talvez eu, por ser uma pessoa de tecnologia, tenho todas essas abordagens e sei que não vale a pena. Mas estou cansado também, até às vezes na roda do futebol, alguém fala, ó, eu consegui 20 GB por 10 pila a mais. Tá, mas tu precisava disso? Não, mas é legal ter 20 GB. Hoje em dia, tu sai da tua empresa conectado no Wi-Fi. Hoje em dia, tu usa o 3G em trânsito. Chega em casa, tá Sim. conectado no Wi-Fi, não faz sentido. Então, isso que tu falou de escutar é muito pertinente O porque exemplo é matador, assim, é perfeito, entendeu? E tem outros, assim, um exemplo bobo aqui, tá? Que me vem à cabeça, óbvio que eu não vou citar nomes aqui, mas eu estava numa negociação que o cliente estava. Eu não estava entendendo porque que não fechava, sabe? E um funcionário meu estava conduzindo o processo, a gente fez uma condição matadora, muito boa, a gente entregava tudo que ele queria e tal. Aí eu peguei e eu falei, cara, eu não vou mexer na proposta, não. Eu quero falar com o dono da empresa, que é o cara que estava acima de quem estava negociando comigo. Quero falar com ele e com o dono. Marca uma reunião que eu vou lá. Aí marcou a reunião. Eu cheguei na empresa e falei assim: olha, ou tem alguma coisa errada, algum ruído na comunicação, ou a gente não conseguiu explicar a proposta direito. Ele, por quê? Eu falei, cara, olha, eu estou fazendo isso, 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 isso. Essa aqui é tua dor nisso, isso aqui. Tá certo? Ele falou, tá. Eu falei, então o que que eu deixei de fora para você estar pensando ainda? Qual é a dúvida? Aí o cara falou, poxa, olha, eu estou vendendo a minha empresa e quem está assessorando a venda, a fusão, né? Era uma fusão, mas ele ia virar minoritário, né? E quem está assessorando é um concorrente, é um banco que tem um concorrente teu e tal, e aí, pô, tá complicado porque eles vão oferecer um fluxo de caixa assim assado e tal. Aí eu falei, entendi. Essa dor eu não te atendi. Aí eu falei, bom, eu não consigo fazer isso porque eu não sou banco, mas e se eu fizer? Aí propus uma coisa, se eu ajustar o fluxo assim, dessa forma tal, é a mesma condição, só que a gente vai ajustar o fluxo, você vai ter esse mesmo dinheiro na mão, sem depender do banco. Aí o cara, pô, mas eu assino agora. Aí eu falei, bom, então era isso que estava faltando? Ele falou, eu falei, então tá bom, então quando eu voltar para a empresa eu te mando o contrato. Se eu ficasse batendo, eu ia tirar zero, zero nada na minha condição, talvez ele fechasse na insistência, mas ele ia ficar com a ideia de que, pô, não, eu estou perdendo dinheiro. Eu fiz a conta com o cara na hora, eu falei, olha, isso que você está falando aqui vai te dar tanto de dinheiro. Eu consigo fazer de uma forma aqui que eu libero esse fluxo para você assim, você vai pagar parcelado assim, vai fazer aqui, e deu. Você não vai depender do banco para nada. E aí, o que que você acha? Ele, pô, onde é que eu assino? Eu falei, então, beleza. Então, daqui a pouco o contrato está na tua mão. Eu liguei para o financeiro aqui, cara, vamos ter que fazer isso, isso e isso. Mandamos um contrato para o cara fechou. Porque foi lá ouvir o meu cara, eu falei assim, você não pode ficar, falei pro meu gerente, eu falei, você não pode ficar dando murro em ponta de faca. Se você fez tudo o que você tinha que fazer e não fechou ainda, é porque tem alguma coisa que você esqueceu. O cara volta e checa com o cara. Mas tenta subir, checa com o cliente, tenta subir a interlocução, tenta falar com alguém que de repente vai te ajudar a, a, a mapear ali, ver se faltou alguma coisa, porque deve ter faltado alguma coisa, sabe? É aquela história, senão você está fazendo uma oferta errada, senão você está fazendo uma oferta que não vai atender todas as dores do teu cliente. Então, isso é muito importante, muito importante. Assim, ter sempre o senso crítico de que as coisas são interligadas, né? O meu ramo, por exemplo, aqui, eu estava negociando uma vez e o cliente fazendo muita pressão e tal, uma pressão gigantesca. Aí eu descobri que esse mesmo que descobri, né? Eu já sabia, mas eu não tinha dimensão. Eu descobri que uma empresa do grupo, para quem a gente trabalha, do grupo de empresas que faz parte da Sodexo, que ele era fornecedor dessa empresa. Aí eu descobri, aí eu virei para o cara, olha, eu não estou entendendo por que a gente está brigando se a gente é parceiro de tanto tempo.
você fornece para mim, para minha empresa aqui, não sei quanto, tal. Aí o cara já, opa, vamos conversar como parceiro, porque assim, você está me tratando como fornecedor qualquer. Eu acho que a gente é parceiro de longa data. Mas é um negócio que seja bom para todo mundo, tal. Aí eu já, então assim, prestar atenção no que está em torno, né? Entender que aquela negociação ali ela envolve muitas vezes mais coisas do que simplesmente dar um preço ou mandar uma proposta. A coisa que eu mais odeio é assim, não, o cara só quer uma proposta. Se ele só quer uma proposta, ele não quer trabalhar com você, cara. Desculpa. Ele não, só quer, ele pediu para mandar a proposta hoje. Não, não vou mandar. Vou mandar a proposta sem falar com ele. Como a gente vai perder? Então, tá bom, a gente vai perder, porque se eu mandar a proposta, eu vou perder da mesma forma. Ele está querendo a tua proposta para botar junto com outras três e levar lá e dizer que ele quer manter o fornecedor atual. Então, assim, eu não vou mandar uma proposta sem entender o contexto, sabe? Eu acho que isso, pelo menos na minha área de vendas, funciona bem, porque é uma venda mais. Não vou dizer que é uma venda tão sofisticada quanto TI, mas é uma venda que tem um processo de maturação, que tem uma conversa, né? Tem contratos, tem blindagem, tem prazos de contrato, então não é um negócio simples. Ah, eu acredito, isso é uma coisa minha, né? Eu acredito que um vendedor que te conhece sempre tem uma proposta boa. Eu, eu, Isso. eu acredito nisso. Há pouco tempo eu participei de uma seleção de um fornecedor para um cliente nosso e, e eles me mandaram a proposta porque eu era o consultor técnico do cliente, Sim. digamos assim. Pediram uma ajuda e eu acabei olhando as propostas dos fornecedores. E ele mandou uma proposta e disse assim, ó, mandar para ti, tu me diz o que tu acha, né? Porque ele já tinha enviado para o cliente direto, né? E eu disse, não, beleza, dá uma olhada aqui. E eu, sendo técnico, olhei a proposta e disse assim, essa proposta aí não pode ser mandada. Essa proposta, ela pode ser assim, mas ela tem que ser apresentada, porque mesmo eu sendo técnico, eu via dificuldade em entender o que eles estavam querendo fazer, entendeu? Mas ficou muito difícil. Eu acho que esse tipo de. Aí eles perguntaram que tal, o que tu faria? Eu marcaria uma reunião para apresentar a proposta, porque a proposta é muito boa, mas ela não pode ir por e-mail, entendeu? Não pode porque é o tipo de proposta que não dá para ir, não dava para ir por e-mail. E eles foram lá e apresentaram e deu tudo certo, Não, né? bacana. Então, Bacana. não, Esse é um outro ponto muito bom. Mandar a proposta por mandar tem que ser uma pessoa. É por isso que é importante ter a conversa prévia, porque quando você manda a proposta, a pessoa sabe que ela, ó, eu vou te mandar então uma proposta que vai contemplar isso, isso, isso e isso. A gente cobra isso, não cobra aquilo, funciona assim e tal. Porque a pessoa quando recebe, ela já sabe o que está recebendo. Agora, mandar uma proposta por mandar, basicamente é tipo ajudar o cara de compras a provar que o fornecedor atual é melhor. Entendeu? sim. Se ele não te dá abertura para você realmente fazer uma proposta focada nas necessidades e nas dores, é porque ele não está interessado na tua proposta. No Não, final das verdade. contas é isso. Não, verdade. Ah, tu já trabalhou no B2C, né? A venda direta para Sim, cliente, sim, venda para sim. cliente. O que é mais difícil, vender para B2B ou B2C? No final das contas, você sempre fala com si, né? No final das contas, você sempre fala com a pessoa, né? Que a gente fala assim, ah, B2B, eu estou vendendo para a empresa. Você vende para a pessoa, no final das contas, né? Mas o B2C, eu acho que é mais fácil de você ler. Eu falo, por exemplo, eu já fui gerente de agência de banco. Você percebe, quando você está falando com o cliente por telefone ou direto, né, com a pessoa que vai resolver. Acho que a questão a grande diferença quando você vai falar de B2B, B2C, é você entender a cadeia de decisão da empresa, né? Então, assim, às vezes você está falando, você está gastando ali uma explicação, você está ali investindo tempo numa pessoa que ela, quando muito, vai influenciar no resultado da avaliação da tua proposta. Então, no B2C não tem muito isso, né? Você está vendendo para. Se eu estou vendendo para o Edgar, eu estou vendendo para o Edgar. Se eu convenci o Edgar ó, comprei, entendeu? Então, assim, para mim, no final das contas, é sempre. Eu não vou dizer que é sempre um B2C, mas é sempre uma venda para uma pessoa. A grande dificuldade, na minha visão, você, quando vai falar de B2B, é você entender qual é a cadeia de decisão da empresa e, obviamente, conseguir falar com mais alto nível de decisão. Porque aí sim, se você convence aquela pessoa, você tem grande chance de fechar a venda, sabe? É óbvio que a venda do B2C, do B2B, ela muitas vezes requer uma aprovação, um comitê. Existem, às vezes, diversos interesses. Então, por exemplo, já aconteceu comigo de eu fazer uma proposta que o RH fala assim, cara, a tua proposta é melhor para mim, mas eu vou fechar com fulano porque a minha empresa tem um outro negócio com um grupo que comanda essa empresa, então eu tenho que fechar com eles. Isso acontece. O B2B ele agrega complexidade na tomada de decisão final ali, entendeu? Então,
você precisa entender e cobrir, né, dar aqueles checks ali em todas as necessidades do cliente, e muitas vezes elas não são óbvias, né? Às vezes você fala assim, não, meu produto, por exemplo, é um produto de benefício, é muito voltado para RH, mas finanças participa ativamente porque é um produto que, depois de folha de pagamento, falando com o pessoal, depois de folha de pagamento e plano de saúde, benefício é o que vem ali no terceiro, às vezes em segundo, dependendo da empresa. Então, é uma parte importante do custo de pessoal, né? O financeiro está ali sempre com o olho em cima, né? A área de compras, com todos os processos, né, de compras, rodadas de negociação e tal. Então, assim, basicamente, eu já começo tendo que falar com três caras ali e entender qual deles manda mais. Às vezes os três mandam igual. Muitas vezes a RH fala assim, não, eu quero a proposta da Sodexo, que é melhor, que é espetacular, que é isso. Aí você vai no financeiro, o financeiro tem outro interesse. Você vai, às vezes, na área comercial da própria empresa. Vou te dar um exemplo, assim, se eu pegar sei lá, uma indústria meio óbvia aqui, indústria de call center. Eu tenho diversos interesses ali dentro. Eu posso ter o financeiro sendo comprometido com uma empresa que é vinculada a um banco, eu posso ter o comercial que presta serviço para um outro concorrente meu e eu querendo encantar o RH. Então, essa visão do todo faz com que o B2B seja um pouco mais complexo nesse sentido. Então, no final das contas, você não vai falar com uma pessoa, você vai falar com duas, três, quatro, e por isso ele acaba sendo um pouco mais complexo. Então, investir um tempo na forma com que a decisão é tomada, para você saber exatamente o que você precisa atacar em cada um dos pontos, faz com que o B2B seja um pouco mais divertido, vamos colocar assim. Os dois são bacanas, porque também é muito legal você conseguir ver que você atendeu a necessidade de um consumidor final, né, no B2C. Eu participei muito disso, você vê a pessoa falando assim, não, eu vou fazer eu quero comprar um carro, mas o financiamento é caro e tal. Aí você vai e faz, por que você não faz um consórcio? Quando você tiver lá aquele dinheiro que vai entrar na PLR, você dá um lance, não vai ter o custo financeiro. Estou dando um exemplo aqui, bobo, né? De cabeça. E o cara faz exatamente o que você falou para ele, porque ele acredita em você, e ele dá o lance, ele pega o carro dele, ele, consegui tirar o carro, tal, que bacana. Aí, tô pagando muito menos do que eu pagaria se fosse financiado, já estou dirigindo meu carro. É uma coisa boba, mas que também tem uma realização muito, muito bacana. Mas o B2B tem essas nuances aqui que fazem com que seja um pouco menos previsível, né? Isso, falando em previsível, né? Bom, qualquer pequeno, desde um pequeno a um grande negócio, sobrevive de uma área comercial, ele precisa vender para sobreviver, né? Tu falou muito da questão de metas, ou seja, o vendedor vai passar uma vida toda correndo atrás de fechar meta, coisa assim. Mas como que tu pensa hoje, e provavelmente está dentro da tua estratégia essa, como gerar uma previsibilidade de venda, como ter uma geração de demanda, porque à medida que tu vende vamos lá, do exemplo do B2B, como gerar demanda para o teu negócio, entendeu? Então, como é que tu vês dessa forma? Porque previsibilidade talvez tá muito atrelado à meta, né? Então, a nossa meta é X lá, e se a gente talvez acompanha aquele número por, sei lá, 12 meses e a gente vê que ele sempre se realiza, seja uma previsibilidade boa, mas como fazer para manter uma boa previsibilidade de vendas? Assim, de forma geral, primeiro, assim, eu acho que tem um conceito importante aqui quando a gente fala de previsibilidade, né? Você consegue fazer com algum grau de assertividade, se você tiver o mercado estabelecido, sem nenhuma mudança de regulação, você consegue entender, e um mercado que tem um tamanho, uma dimensão que você mais ou menos conhece, você consegue dimensionar o tamanho da tua produção com relativa facilidade, vamos colocar assim, com modelos meio que matemáticos mesmo, estatísticos, né? Então, assim, para fazer uma conta boba, né? Assim, eu sei o seguinte, se eu ligar para 10 pessoas, eu vou conseguir marcar uma reunião. Se eu já determinar que meu público aqui são empresas acima de, sei lá, 200 funcionários vezes, sei lá, R$ 400, vamos supor que é o benefício médio de cada uma delas. Então, eu sei que eu vou ter, a cada 10 ligações, eu vou ter uma reunião e o potencial de venda é X aqui, que é, né, as quantidade de pessoas, né, 200 funcionários vezes R$ 400, que é mais ou menos o... Eu já sei que eu consigo fazer uma reunião. E eu sei que a cada 4 reuniões eu fecho uma. Essas taxas, quanto mais você vai repetindo, né, dependendo da maturidade do teu negócio, tal, quanto mais você vai repetindo essa operação, essas etapas elas vão ganhando
vira um funil mesmo, né? O funil de vendas que a gente chama em vendas aqui. Então, assim, eu sei que de tantas ligações eu vou converter em tantas reuniões vão se converter em tantas oportunidades eu vou fazer tanto de venda. Então, quando você fala assim de ter previsibilidade, no meu negócio atual, por ser um negócio razoavelmente estabelecido, e eu sei o tamanho do mercado total do Brasil, eu sei quanto eu tenho de market share, eu sei quanto está na concorrência, eu tenho uma boa ideia, baseado na... E aí, para isso também, isso me ajuda também a dimensionar o tamanho da área comercial, mas eu consigo ter uma boa ideia do que eu preciso fazer, e se eu pegar no nível do vendedor, eu consigo virar para o vendedor e falar assim, cara, você precisa fazer X ligações que vão te gerar X visitas, que vão te gerar X oportunidades, que vão te gerar X vendas. E a venda média é de tanto, então, para você fazer a tua meta, vamos supor da meta já, né? Você tem que fazer no mínimo, sei lá, 200 ligações. Eu já consigo ter isso no meu negócio, que é um negócio estabelecido, pelo menos era bem estabelecido, agora ele está mudando um pouquinho, mas eu não vou entrar no mérito. Eu tinha uma quantidade de competidores mais ou menos estável, os produtos e as soluções eram muito parecidas, então é uma coisa muito meio que estatística mesmo, tá? Então, o que a gente fazia era, a hora que a estatística começava a fugir um pouquinho do que a gente imaginava ser correto, a gente entendia o caso específico. Então, se eu tenho um vendedor que faz 200 ligações e marca uma visita, pô, cara, tem alguma coisa errada, vamos entender qual é o problema aqui do vendedor. E a gente entendia, treinava, capacitava tal, e atuava para manter o funil mais ou menos funcionando com esse flow aqui de cada etapa. Ligo para 200, marco tantas visitas, e a coisa vai acontecendo assim. Então, isso, como ciência, vamos colocar assim, dá para você fazer isso na maioria dos mercados. Quais são as exceções? Inclusive na venda online, né? Se você pegar, quando eu conheci o conceito de funil de vendas quando eu trabalhei com internet lá em 2009, lá em Londres, né? Mas era um pouco diferente, né? E você entende um pouquinho desse mercado aí, pelo que a gente conversou na época do MBA. Lá, por exemplo, eu era responsável por venda de cartão, empréstimo e seguro. O que a gente fazia basicamente? A gente gerava tráfego para o site, tipo, tinha banner, tinha tudo aquilo que eu não sei nem os termos técnicos exatos, mas a gente tinha mídia paga em vários lugares que geravam conteúdo, caíam numa landing page e o cara seguia o processo de venda. Então, assim, o cara tantas pessoas viram, tantos clicaram, aí começa, tantas pessoas viram o anúncio, tantas clicaram, tantas abriram o formulário para preencher. Aí tem um drop-off rate ali no meio do caminho, das pessoas que não preenchem todo o formulário, tantos completaram, tantos o crédito analisou, saíram tantas vendas. Então, a gente sabia que de tantas visualizações a gente conseguia ir fazendo funil e sabia mais ou menos quanto ia converter. Isso funciona até onde eu sei, se você pegar qualquer negócio, você consegue traduzir nessa estatística, pelo menos na minha cabeça aqui. No B2C a gente tinha, por exemplo, eu tinha que vender, sei lá, 10 cartões num dia. Eu sabia que para vender 10 cartões eu tinha que ligar para pelo menos 100 pessoas. Aí você começa a ter, por trás disso, modelos de propensão, que é um negócio um pouco mais sofisticado. Você começa a ter, por exemplo, o que faz um vendedor vender mais do que o outro? Por exemplo, se ele já tem o começo do processo que a gente chama muitas vezes de lead ali, se ele já tem um lead qualificado, se ele sabe que para falar com a empresa do Edgar sobre benefício, ele tem que ligar para o Edgar, não para o Guilherme, ele já está na frente do cara que vai tentar ligar para a recepcionista para descobrir que o Edgar é a pessoa que... Entendeu? Então, assim, às vezes o cara gasta 2, 3 ligações para chegar no Edgar, eu tenho uma pessoa que já sabe que tem que ligar direto para o Edgar. Essa pessoa que sabe que eu tenho que ligar para o Edgar, obviamente ela vai ser mais eficiente. Então, o que você trabalha constantemente aqui são maneiras de fazer com que o vendedor chegue mais próximo do decisor. Quanto antes ele chegue no decisor, antes ele vai ter a venda, maior vai ser a eficiência dele, mais tempo para fazer ligações ele vai ter. E o outro desafio também importante na área de vendas é assim, sempre voltado para liberar tempo comercial, né? Vamos colocar dessa forma. Eu trabalho, por exemplo, hoje aqui. O vendedor vende, ele tem que implantar muitas vezes a venda dele, né? Então, assim, não é só chegar lá e falar assim, Edgar, tá aqui, a condição é essa, Edgar assinou o contrato, ele vai para outro. Esse era o mundo ideal, mas não é bem assim que funciona, né? Então, o cara vendeu para o Edgar, ele tem que implantar, ele tem que fazer com que a condição seja realmente colocada lá, que o Edgar possa fazer o pedido dele, possa operar, possa pagar o benefício para os funcionários. Isso também toma tempo comercial, ele não está ligando, ele não está fazendo, né, ele não está alimentando aquele funil de vendas que eu falei no começo. Então, assim, na minha ótica aqui, toda empresa que quer ser bem sucedida em vendas, ela tem que ter métricas claras, ela tem que ter o funil dela de vendas desenhado de forma muito clara, de onde vem os leads, como vem os leads, aí varia de acordo com o negócio, varia de acordo com a quantidade de dinheiro que ela pode investir, né?
Tem empresas especializadas em geração de leads. Você pode pagar e falar assim, cara, eu quero todas as empresas do Rio Grande do Sul que tenham mais de tantos funcionários e que não sejam clientes da Sodexo. Essa informação existe, com alguma assertividade. E eu quero que venha com contato do RH. Quanto mais detalhes eu for colocando, obviamente mais caro é esse lead, mas obviamente mais quente também fica, mais próximo de eu conseguir falar com o Edgar, na hora que eu ligar para a empresa do Edgar, fica mais fácil. Então, acho que estruturar as métricas, né, de funil e entender como é que você pode evoluir em cada uma dessas. A hora que você estrutura as métricas, você já sabe como é que funciona, né? Se eu pegasse como eu comecei em vendas hoje, né, por exemplo, se eu pegasse assim, esquece que tem Google, que tem, enfim, essas empresas todas que conseguem gerar leads, etc. Imagina que eu pegasse no meu método antigo lá, que era no Páginas Amarelas, e ficasse como eu fazia antes. Cara, eu tinha que ligar para, sei lá, 50 empresas, muitas vezes eu ligava, a empresa não existia, já tinha falido e tal. Hoje em dia você consegue muito mais acesso à informação, e por isso o funil acaba sendo um pouco mais eficiente. Mas no final do dia, você sabe assim, tantas ligações, tantas visitas, tantas propostas, tantas vendas. Você consegue ter isso de forma muito clara. Então, dificilmente, a não ser que seja uma empresa nova, com um produto completamente novo, dificilmente você tem uma coisa inesperada em relação a vendas, entendeu? O que acontece muitas vezes é uma mudança no meio do caminho que, tipo, o teu produto ficou obsoleto por alguma razão, ou vem uma mudança de regulação que o teu produto não é mais... Por exemplo, meu produto é um produto que em algumas categorias é obrigatório. Então, a gente sabe que tem pessoas que vão comprar esse produto, né? Que a gente vai brigar por isso. Então, mas no final do dia, métricas para cada uma das etapas, eu acho que o grande segredo é você ter um bom acompanhamento dessas métricas e, obviamente, atuar sempre para melhorar aqui, né? O ideal é que tudo que entra no funil saia. O ideal é que o funil fosse um cilindro, né? Que ele não fosse um funil. Mundo perfeito. Né? Mas não funciona dessa forma. Quanto mais você consegue alargar o corpo do funil e a boca do funil, melhor para você como empresa de vendas, né? Hoje, como líder, uma coisa talvez, eu não sei se tem alguma diferença para ti, uma coisa é tu na ponta, fazendo a interface e tu frente a frente vendendo. Uma coisa é tu estando na estratégia e sendo responsável por um time. Como tu vês como ter uma equipe eficiente, motivada, sendo que muitas vezes tu tendo a ciência de que tá replicando a estratégia, tá passando adiante o objetivo que foi passado, entendeu? Como é que tu acompanha esse tipo de coisa? Tá, então, a gente volta para o ponto anterior, né? Assim, não existe uma área de vendas eficiente sem métricas de gestão, né? Então, assim, eu consigo. Por exemplo, o meu produto é um produto que tem um ciclo de venda razoavelmente longo, porque a maioria dos contratos são contratos que têm aviso prévio, eu não consigo vender o negócio e implantar amanhã, é muito raro, tá? Então, assim, se eu contrato um vendedor hoje, eu demoro de 3 a 6 meses para saber se esse cara vai começar a vender realmente. Só que eu não tenho de 3 a 6 meses para saber se o cara é bom vendedor, eu preciso conseguir acompanhar o dia a dia dele. Então, assim, a gente tem métricas como quantidade de visitas, quantidade de ligações que ele está fazendo, são métricas mais que começam ali geralmente linkadas ao funil de vendas, né? Mas eu tenho métricas que precisam ser acompanhadas. Então, respondendo a tua pergunta, uma gestão eficiente de uma área comercial é fundamental que a gente tenha métricas e não adianta muito, na minha concepção, tinha um termo tinha um ex-diretor do Santander que falava que varejo, né? Falando de varejo, mas eu acho que vale para tudo, é confiar conferindo. Né? Você confia conferindo. Eu confio, mas eu confiro. É muito importante que o gestor, que haja, não necessariamente, por exemplo, eu como diretor de vendas, eu não consigo visitar tanto quanto eu visitava quando eu era gerente e tanto quando eu era regional, eu não consigo, porque existem uma série de outros temas que eu preciso tratar. Eu consigo olhar muito macro, né? Mas os meus diretos, eu falo, cara, você tem que estar na ponta com ele, você tem que olhar lá, você vai visitar com o cara, mostra para o cara. E assim, não é visitar e ficar lá parado ou fazer pelo cara, é visitar e dar feedback, falar assim, ó, você não foi bem aqui você, acho que você falou demais aqui, acho que você podia ter ouvido aqui, você esqueceu de falar isso. Obviamente que você não vai deixar ele perder a venda, né? Se tiver que interceder, você vai interceder, mas é importante estar junto na ponta com frequência, com regularidade. E aqui para a gente também, uma coisa que funciona muito, pelo menos na minha opinião, para vendas, a pessoa precisa estar preparada para o que ela vai falar. Tá? Então, como é que você faz isso? Simulando mesmo. Eu acho que a melhor forma de você capacitar um vendedor é botar o vendedor para vender para você. Cara, vende para mim aqui, vamos lá, me vende.
Sabe aquele. Tem um filme até acho que é do DiCaprio lá, que ele é corretor de bolsa, né? Que ele fala assim: me vende essa caneta. E aí o cara pega, essa caneta é bonita, essa caneta... Esquece, não é isso que eu quero. Vende você, vende você. Isso, exercitar isso no dia a dia, eu acho que é uma coisa importante. Aqui a gente tem uma rotina de fazer, que a gente chama de role play, né? De você realmente encenar uma venda. A gente faz com temas diferentes, produtos diferentes, soluções diferentes. A gente tem feito isso bastante aqui e é um negócio que funciona bem. No banco que eu trabalhei, a gente também tinha essa coisa a gente chamava de clínicas, né, de roteiro e tal. A gente também tinha um pouco isso de compartilhar ali o que está acontecendo para treinar o speech real que vai ser usado com o Edgar na hora da venda, entendeu? Eu vou vender uma coisa para o Edgar, eu preciso saber quais são as possíveis objeções que o Edgar vai fazer, o que eu posso enfrentar, né, de objeção. E o básico, para mim, óbvio, né? Assim, essas clínicas, o nome que você quiser dar, roleplay, enfim, como a gente quiser chamar, também serve para que você garanta que o cara conhece o produto que ele está vendendo, né? Isso pode parecer básico, mas assim, numa área comercial grande, um turnover às vezes elevado, você não tem como garantir que todo mundo ali sabe o que está falando, né? E por isso que o gerente tem que estar ali, ó. Não adianta ser gerente só, né, o gestor, o nome que você quiser dar também, né, eu falei gerente, mas o gestor de vendas, ele tem que ser próximo, não adianta, não dá para fazer gestão de vendas, na minha visão, time de vendas, gestão de vendas à distância é um negócio que é muito difícil funcionar, muito difícil, você tem que realmente, você pode ter os indicadores, você sabe o que a pessoa está fazendo e tal, mas ouvir o que ele está falando para o cliente, ouvir a abordagem. A gente tem aqui, hoje em dia já existem diversos sistemas que fazem isso, mas a gente começou a fazer as abordagens por telefone, elas são gravadas, mesmo não é igual ao call center, né, mas a gente consegue fazer com que a cadência de abordagem, todo e-mail, toda a trilha de cadência que a gente fez aqui, mandei um e-mail para o cliente, liguei, abordei no LinkedIn, a gente consegue monitorar isso aqui para uma empresa que trabalha com a gente. E ouvia ligação também. Então, eu dedicava tempo, às vezes, mesmo já como regional, às vezes eu pegava segunda-feira e falava assim, cara, hoje eu vou ouvir ligação. Aí eu pegava e escolhia, sei lá, 20 ligações para olhar. Pegava as maiores, escolhia 20 ligações aqui, vou escutar. A parte da manhã eu vou escutar a ligação. E anotava, e aí depois ligava, ó, galera, não falava o nome da pessoa, falava, ó, quando eu ouvir umas ligações aqui, ó, eu acho que isso aqui pode melhorar, acho que aqui pode ir por aqui. A pessoa, opa, poxa, ele está ouvindo, também isso é importante, tá vendo? O cara está de olho, sabe? Não adianta, não dá para você deixar solto uma coisa que é importante para você. Então, assim, se você quer que o teu time conheça do teu produto, você precisa realmente exercitar isso. E exercitar da melhor forma, simulando venda, simulando contra-argumentação, né? Tipo, até o exemplo que você deu, Edgar, em relação a pessoa te ligar para oferecer um pacote de dados, sem te conhecer. E quando você deve ter falado para ele assim, mas você está me oferecendo um negócio que eu não vou usar, por que você acha que eu vou comprar isso? Se você fazer essa pergunta, ele ia ficar assim, não sei. Porque custa só mais R$ 10. Sim, mas eu não preciso. Para que eu vou comprar isso? Esse tipo de objeção a gente consegue exercitar dentro de casa, para que quando o vendedor vá realmente para a linha de frente, para que ele consiga saber como fazer, entendeu? É basicamente como se a gente falar de um soldado, eu não gosto de guerra, mas enfim, se a gente falar de um soldado, o soldado precisa saber como funciona a arma dele, ele montar a arma, desmontar a arma, limpar a arma, carregar a arma, qual é a munição que usa, se eu entrar na água ela vai funcionar, não vai. Eu preciso saber isso antes de ir para a linha de batalha, antes de ir para a guerra, né? E eu acho que o vendedor vale a mesma coisa, capacitar, estar próximo e, obviamente, muita gestão de indicador ali para o indicador ele te dá o sinal, né, que eu tenho que olhar, né? E aí você vai e mergulha, faz o deep dive ali para entender aonde colocar a mão mais profundamente, né? O cara tá preparado, né? No final das contas é isso, assim, não adianta achar que você entrou na empresa, você já ganhou o título de vendedor, aí o que a pessoa normalmente fala? Ó, lê aí o manual dos produtos aí e tal, e, cara, liga aí e vai vender, porque a meta já está contando, teu relógio tá taxímetro está rodando, entendeu? Não funciona assim. Você vai ter que. E assim, é constante a capacitação. Você vai vendo coisas diferentes, você vai vendo forma de argumentar diferente. Eu lembro que teve um dia que eu entrei no o meu mercado, ele tem um negócio interessante que é. Eu tenho o auxílio alimentação e o PAT, que a gente chama, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Para o cliente, dependendo do cliente, pode parecer a mesma coisa, mas eles têm características diferentes, né? E uma das coisas que determina o que é melhor é, por exemplo, a forma de tributação do cliente. Ninguém pergunta isso. E aí teve um dia que eu estava participando de uma encenação dessa, de um roleplay, eu falei, eu vou ser o cliente.
Aí o cara, não, tudo bem. Aí começou a falar, eu falei assim, o que é esse auxílio aí? Aí o cara, não, auxílio é isso. Mas eu, pô, tô no pátio hoje, por que que eu vou mudar para você? Eu comecei a fazer perguntas e a pessoa não sabia responder. Eu falei, cara, ninguém sabia responder isso. Aí eu descobri, falei, cara, se falta esse treinamento, porque o auxílio é um produto relativamente novo, ele não é tão antigo quanto. E a maioria das empresas não pode se beneficiar de algumas coisas do pátio porque elas não têm a característica tributária que permite que ela faça a dedução lá de uma parte do pátio, enfim. Tem uma, tem uma conversa técnica que as pessoas não atentam. E se você não estiver ali ouvindo, não estiver praticando, as pessoas vão ficar despreparadas para o momento de enfrentar realmente a hora da verdade ali junto com o cliente, entendeu? E o cliente percebe, o cliente é igual ao tubarão. Se fez uma pergunta que gerou aquela hesitação, ele, opa, esse cara não tem a credibilidade tão grande assim, esse cara não vai ser o que vai me atender bem. Gerou desconfiança. Eu sou muito assim. Se eu gerei desconfiança e não tá me falando a verdade, Já perde já, interesse, desconecta. exatamente. Já deixo de dar a oportunidade. Aquilo que tu Isso. falou, por exemplo, hoje em dia quem liga para a empresa só achando o número e tentando falar comigo, às vezes sem nem saber quem eu sou, nem passa. Nem É passa. isso. Nem passa. Não, Já aí, bloqueia começa a bloquear no celular, né? não tenho meu celular, mas ligam para a empresa, a pessoa que atende o telefone não passa a ligação. Ela já é orientada a não passar. É isso, Então, é isso. A gente brinca aqui assim, minimamente faz uma pesquisa antes. Assim, se eu entrar no LinkedIn, eu vejo quem é o Edgar, eu vejo qual é o cargo dele, eu já tenho uma ideia do que ele compra ou o que ele não compra. Quando eu ligar para a recepção da sua empresa, que eu não tenho teu telefone, eu vou ligar para a recepção da sua empresa, eu vou falar assim, eu queria falar com o Edgar, por favor. Eu vou falar assim, eu queria falar com o responsável por TI. Cara, escuta, não vai passar nenhuma, não vai, entendeu? Vocês têm que saber que minimamente o responsável é o Edgar, que ele é o cara que você vai falar, tal. Aí a conversa é outra, entendeu? Mas enfim, é, é o mínimo de dever de casa mesmo, de preparação, né? eu vejo muitos erros que são erros, claro, na minha percepção, né? Como eu falei, não trabalho na área comercial diretamente. Mas eu recebo, aqui tu falou do LinkedIn, né? Então eu recebo muito assédio pelo LinkedIn lá na questão de oferecer produtos, coisas assim, mas Sim. alguns textos vêm, obviamente, prontos, né? E como quero resolver os seus problemas. Se eu vejo lá, tipo assim, eu tenho a solução para você, esse tipo de coisa, eu já nem abro. Tem algumas conversas que tem uma pessoa que ela botou uma boa, acho que uma boa questão lá que eu peguei e conversei um pouco com ela, Interagiu. interagi e depois a gente acabou ainda comprando dessa pessoa aqui porque ela Legal. conseguiu por uma abordagem escrita ser interessante. Me Então passa a indicação depois aí. fugiu do convencional, né? Legal. Mas, assim, bom, tu não é só o comercial que está tentando vender, tu é o cliente de muitas empresas, né? O que que tu, assim como eu falei que de algumas coisas que não funcionam, o que que tu vê como erros que uma área comercial, indiferente do tamanho do negócio, não pode cometer? Eu acho que a gente já falou de algumas coisas interessantes aqui, né? A primeira coisa é você estar mais preocupado com o que você tem para vender do que com o que o cliente quer comprar, ou pode comprar, ou precisa comprar, né? Eu acho que, eu quero vender isso, então eu vou ligar e vou vender isso para todo mundo. Não funciona assim. Então, esse para mim é um erro crasso, assim. A receita para o fracasso de uma área comercial ou de um vendedor é não entender para quem ele tem que vender, o que ele tem que vender, como ele tem que vender. Então, esse para mim, acho que se eu fosse dizer que qual é o principal erro, né? E assim, entenda que uma coisa que eu sempre escutei, principalmente nos bancos, né? Em banco, de uma forma geral, não pensa com o seu bolso, né? Então, assim, você pode achar uma coisa cara ou barata, e a minha percepção de caro para algumas coisas pode ser diferente da sua, porque a minha necessidade é outra, né? Sabe aquela história do quanto vale uma caneta para uma pessoa que está atrasada para entrar no vestibular, e está faltando 5 minutos para entrar, ela não tem uma caneta, ela precisava de uma caneta preta e ela só levou caneta azul. Quanto vale a caneta preta para ela na porta do. Cara, vai valer, sei lá, o que ela tiver na carteira, entendeu? Então, e não que isso, esse é um exemplo só para ilustrar, óbvio que eu acho que as coisas têm que ter um preço justo, na minha visão, eu acredito muito nisso.
Mas, para mim, o principal fracasso, né, de uma área comercial é não saber exatamente como atender, quem ela tem que atender, como atender esse cliente e tentar simplesmente sair abordando a qualquer custo, de qualquer jeito. Eu acho que isso, você vê muito isso, assim como você, eu recebo muita ligação, né? É uma coisa que me irrita profundamente e no LinkedIn, para te dar um exemplo, você vai entender. Uma concorrente minha mandou para mim um e-mail marketing falando do serviço deles. Eu respondi, eu falei assim, se realmente olhou quem eu sou e onde eu trabalho, só respondi isso. Aí a pessoa me deu desculpa. Pô, pelo amor de Deus, meu, vai fazer uma oferta de benefício para um cara que trabalha, pô, diretor comercial dessa... Pô, tá louco. Eu até ri, eu falei, bacana o e-mail, bonitinho e tal. Mas, cara, isso é loucura, entendeu? Então, de novo, né, volta lá para o início da conversa. Uma área comercial, um vendedor, assim, ele tem que saber exatamente aonde o produto dele se encaixa, quem são as pessoas com quem ele tem que falar, como vender, como abordar, como. Para não falar de mim, eu vou citar um case que eu acho muito bacana. Eu fui comprar um colchão, não vou citar a marca, mas eu fui comprar um colchão recentemente. E ninguém parou para me escutar, né? Minha esposa queria comprar um colchão King e eu tinha um problema que o meu elevador era pequeno e o colchão não entrava em casa. Aí eu descobri uma única loja que tem um colchão que vem enrolado. Ele é king, a medida que você quiser, e ele vem compactado e enrolado como um tapete. E ele entrava na minha... Então, assim, o vendedor não sabia disso. Nenhum vendedor sabia disso. Então, ele estava para mim discutindo, ele queria falar que o colchão era isso. A venda do cara ele começou, obviamente, fazendo... Todo vendedor de colchão tem essa coisa meio consultiva, né? O vendedor de colchão bom, né? E ele começou falando, pá, e não sei o quê. E eu só pensando assim, eu falei, ele não sabe que isso para mim pouco importa, né? Se o colchão é bom ou não é, assim, eu quero o tamanho do, óbvio que eu vou deitar, tal, mas partindo do princípio que tem bom nível, né? Falei, cara, a feature mais importante do teu produto para mim, eu não falei, né? Depois ele chegou lá. Quando ele chegou lá, eu falei, pô, agora você vendeu o produto, entendeu? E eu falei, pô, legal, a venda foi... Eu virei para ele e falei assim, cara, eu admiro, eu vou fechar com você por duas coisas. Ele falou, primeiro, porque o teu colchão é o que me interessa por isso. Segundo, porque você fez um trabalho impecável de venda. Você abordou todos os pontos que eram importantes para minha esposa e o que era importante para mim, então a gente vai fechar negócio. Eu acho que se eu chegasse lá e falasse assim, ah, você quer esse colchão aqui? Ó, esse colchão King que eu tenho aqui custa, sei lá, 5.000, é isso. Aí eu ia falar assim, tá, beleza, obrigado. Eu fui embora, entendeu? Agora, porque ele parou para me ouvir, ele perguntou, você mora onde? É casa, é apartamento? Como é que funciona? Mas por que vocês querem um colchão aqui? Tudo bem, você é grande, mas a medida... Sabe aquela conversa de 10 minutos ali que o cara me ouviu um pouquinho e ele chegou no ponto certo, ó. E tem uma coisa que é mágica, cara, isso aqui é super conveniente, ele entra enroladinho, vai, pô, tua casa ali, você falou que mora em apartamento, ele vai entrar no teu elevador, zero de problema, depois ele corta o colchão, já vai para o lugar. Eu falei, cara, entendeu? Então, eu acho que vale a pena pensar um pouco antes de tentar vender alguma coisa para alguém, sabe? Vale a pena pesquisar no LinkedIn quem é a pessoa com quem você vai falar, vale a pena rede social, LinkedIn, eu falei, citei o LinkedIn. Vale a pena ver se tem alguém da tua rede que conhece o Edgar, né? Eu vou falar com o Edgar. Pô, eu vi aqui que o ID, lembra do ID também, que fez pós com a gente? Pô, eu vi aqui com o ID, conhece o Edgar, vou dar uma ligada para o ID, vou conversar com ele. De repente ele me dá alguma dica sobre o Edgar, sobre o negócio dele, sobre as dores do Edgar. Invista um pouquinho de tempo nisso, vale a pena fazer isso antes, porque quanto mais você consegue se aproximar disso, mais fácil vai ser você vender teu produto. Se você não faz isso, esquece. Você vai ser aquele cara que toma tempo do comprador, né? Você vai tomar tempo do comprador, ele não vai te, você não vai passar credibilidade nenhuma para ele, e ele só vai comprar de você se ele estiver desesperado e se você for a única, né, Coca-Cola do deserto, né? Aquela Sim. se não, esquece, ele não vai comprar de você. O cliente, dica para os vendedores, né? O cliente gosta de ser que a venda seja personalizada quase. Ele gosta de atenção, ele gosta de se sentir importante, gosta de saber que o vendedor ali está tentando fazer o melhor e que está oferecendo um produto que é de qualidade, né? Então é meio frustrante às vezes quando tu começa a perguntar sobre o produto, e aqui tu falou da questão de conhecer, né? E o vendedor não conhece o produto. Total. Comprar um celular, perguntei pro cara, tá, mas qual é a diferença de um para o outro? Memória, quanto tem cada um de memória? E ele teve que olhar, deixa eu ver aqui, aí perguntou para outra pessoa, disse, poxa, teu trabalho é vender celular. Como tu não tá preparado para isso aqui? De trás para frente você tem que saber isso, né? Exatamente, exatamente.
que nem tu falou, a gente falou da questão de eficiência, a gente foi falando de tudo e acabou até citando os erros, coisas assim. E tu falou da questão de como de se ter métricas ali de dia a dia, quantas ligações, quantos tu conseguiu marcar uma visita e assim por diante. O que tu considera de métricas importantes? Tu poderia dizer que tal seria mais ou menos nessa linha de, pô, um vendedor consegue fazer 200 ligações ele marca 10 reuniões, a probabilidade de fechar é uma ou duas. Como é que tu vê como métricas básicas que uma área comercial deva ter? Assim, eu acho que isso varia. Eu posso falar muito dos, dos locais, né, e das empresas que eu trabalhei, que são empresas que, se eu for parar para pensar, na maioria das vezes não eram só necessariamente varejo, mas eram empresas que tinham uma quantidade de interações, era necessária uma quantidade de interações muito grande. Por isso eu citei essas métricas, geralmente são métricas ligadas ao funil de vendas, que a gente chama em vendas, né, que em que estágio está aquele prospect, né? O Edgar é um prospect. Cara, eu nem conheço o Edgar, eu sei que o Edgar compra, não sei nem quanto ele compra, e eu vou começar interações com ele para fazer com que eu consiga ir botando ele dentro do funil até ele comprar comigo. Eu preciso me aproximar dele. Então, assim, se a gente for falar de time de field sales, né, time de vendas, eu acho que as métricas de visita, né, de interações, visita, seja virtual, seja presencial, eu acho que ela é uma métrica que funciona bem, porque se o cliente consegue, se o vendedor consegue visitar muito, que visitar já é um, você tem que começar, obviamente, ali com, né, a quantidade de ligações que ele fez, porque mede o esforço, mas as visitas marcadas já é uma primeira etapa. Das ligações para visita marcada já é uma primeira etapa que você consegue. Quantas ligações eu preciso para chegar naquelas visitas? Mas quando você começa a ter muitas visitas, que é a interação realmente com o cliente, aí você começa a medir a qualidade do speech do vendedor, né? Quanto ele está sendo... Eu consegui despertar o interesse, eu cheguei no momento mágico ali, que é a visita, e eu consegui também converter essa visita numa oportunidade. Esse é um vendedor bom. Então, na minha cabeça, nos ramos que eu já trabalhei até hoje, essa coisa das ligações, visitas, e aí, obviamente, acompanhar a conversão disso, eu acho que são métricas bem básicas, assim, sabe? Eu acho que funcionam muito, muito bem. Dependendo de como você trabalha, se você usa algum tipo de sistema de CRM, como funciona isso, você consegue ter essas métricas em cada fase da venda, né? Tipo, o Edgar entra como um cliente novo, depois ele vira um cara já, né, que está em negociação, aí você consegue ir acompanhando isso de uma forma mais matemática. Mas para mim, assim, para a medida de esforço do vendedor, né, a quantidade de ligações, a quantidade de interações ou ligações, também tem isso, você pode medir até interações, às vezes. E tem cliente que não responde bem a telefone, mas responde bem ao LinkedIn, responde bem ao e-mail, responde bem a um WhatsApp, se você tem o telefone. Então, assim, a quantidade de interações, para a gente não ficar falando só em ligações, e a quantidade de visitas, né, ou de reuniões virtuais ou presenciais, eu acho que são boas métricas para você começar a ter um cheiro de se a pessoa realmente está se dedicando, está fazendo o trabalho dela, e a partir daí você consegue refinar, né? Eu tenho vendedores aqui que são muito bons de conseguir marcar a ligação, mas na hora do presencial ou na hora do tete-a-tete ali, eles falham no speech por algum motivo. Então, você consegue ir tentando deixar a coisa um pouco mais uniforme, capacitando ou para conseguir gerar uma ligação, né, fazendo pesquisas, mandando conteúdo por e-mail para que despertar o interesse do interlocutor, né? Ou, no caso da venda, já realmente aí treinando, fazendo roleplay. O que você vai falar para o cliente? Como é que você vai abordar ele? Qual é a necessidade dele? Vamos praticar aqui um pouco antes. Você consegue fazer isso, mas se você não tiver essas métricas, né, de interações e de visitas, tudo fica muito difícil, porque o que é bom? Como é que você vai definir se o cara é bom ou se ele não é bom? De repente, a pessoa faz 200 ligações e consegue marcar uma visita. Será que ele foi ruim ou será que as 200 ligações dele foram para leads que não eram tão qualificados e uma outra pessoa tinha leads melhores? Você só consegue saber isso se você estiver olhando os números dos indicadores. Então, acho que essas métricas precisam estar muito claras. E aí vai do ramo de negócio, vai do investimento, vai do tamanho da empresa. Mas no final do dia, você sabe que você começa. Acho que depois, talvez, de alguns meses de trabalho, você sabe, cara, se eu ligar para 10 pessoas, eu vou conseguir marcar uma reunião. Se eu marcar uma reunião, cada 5 reuniões marcadas, eu vou fechar um negócio. Você começa a ter esses números na cabeça e a coisa fica mais previsível, sabe? Mas eu acho que
essas métricas são bem importantes para esse tipo, né? Para venda pessoal, field sales ali. Se a gente fosse falar de vendas online, você traduz isso para o mundo online também, né? Quantas visualizações eu tive, quantas dos e-mails que eu enviei, quantos foram abertos. Você começa a ter essas métricas e vai construindo o funil ou vai ajustando, né? Porque aí são coisas mais self-service, né? Eu tenho que gerar interesse em quem está visualizando aquilo. Mas aí não é uma coisa que é tão da minha área hoje. Eu vou deixar para você conseguir um convidado que fale melhor desse assunto depois. Beleza, Guilherme. Acho que muito proveitosa a conversa. Sabia que tu tinha bastante conhecimento na área, até pela, como eu falei, a tua carreira, olhando para tua carreira, eu considero uma carreira de sucesso muito na área comercial. Então, como tu falou, já foi desde do vender para o consumidor final a vender hoje para grandes negócios, né? Te agradeço por ter participado. Que isso. Se deixar, eu vou ficar falando, né? A gente vai ficar, se vai aí, vai bater o hora do jantar. Exatamente. Mas se o pessoal quiser te encontrar, falar contigo, trocar uma ideia, fazer uma pergunta, como é que eles te acham nas redes sociais agora? No LinkedIn tá Guilherme Cal, o meu sobrenome. Acho que quando você colocar o vídeo, você pode, na descrição, pelo nome você acha fácil, não tem. Eu confesso que eu não uso muito outras redes sociais, eu uso mais o LinkedIn mesmo, para fins profissionais. As outras eu já usei, eu começo a me distrair com o tempo e eu achei melhor focar no profissional. Eu até tenho um Instagram, que são as iniciais do meu nome, mas eu uso mesmo para a família, tudo, acho que não tanto para discutir, mas no LinkedIn super aberto a qualquer tipo de discussão. Gosto muito do assunto, gosto muito dessa área. A coisa que mais me incomoda, eu escutei isso algumas vezes ao longo da minha vida, que já escutei isso. O vendedor é aquele cara que não deu certo para nada, ele virou vendedor. Cara, não é isso. Cada vez menos é isso. Não tem espaço não tem espaço para amador. Na minha opinião, não existe espaço, né? Mercado de alta performance, tudo. Não existe espaço para vendedor de tomate no sentido pejorativo. Né? Eu respeito muito os vendedores de tomate da feira, mas não existe aquela coisa do, sabe? Não existe isso. Não existe ciência, sim, existe. Mas também tem muito trabalho, né, braçal, tem que lidar com frustração, tem que ter resiliência. E eu adoro o que eu faço, adoro. Acho que eu não poderia ter escolhido carreira que me realizasse mais. E a minha esposa brinca comigo: como é que você aguenta isso, cara? Você, pô, fez um mês maravilhoso, e no mês seguinte você está nervoso porque não está entregando meta. Eu falei: cara, só vendedor que entende isso. O vendedor é aquele cara que bateu a meta, ele fecha o mês como herói, no dia seguinte ele já acorda de novo devendo, tendo que acelerar, e pouca gente lida bem com isso, mas quem lida bem, quem gosta, não larga por nada, entendeu? Então, gosto muito do que eu faço, adoraria poder conversar com qualquer pessoa aqui, né, que assista a nossa conversa aqui, se realmente for interessante, adoraria, e mais uma vez, Edgar, te agradeço muito pelo convite, gostei muito da conversa. Você é um cara também que, né, na nossa interação lá, a gente fez uma disciplina junto, né, no MBA, e foi muito bacana. Acho que aprendi bastante contigo também. Foi muito legal as discussões que a gente teve. Então, desejo sucesso aí nos próximos episódios, próximos convidados também. E vou seguir também, vou acompanhar aqui de perto aqui a evolução do teu canal aí, tá bom? Show, cara. Obrigado, hein? Bom, como o Guilherme falou, quem curtiu ali, quem gostou da conversa, segue lá no YouTube, @expertsbrasil. Eu coloco esse episódio tanto no YouTube, na questão de vídeo, e coloco o áudio no Spotify. Então, são as duas plataformas que eu escolhi, até porque isso aqui é um hobby, é muito mais uma conversa de pessoas que eu já conheci de alguma forma e acho interessante trocar uma ideia. Então, não posso. Tem gente que coloca em vários canais, eu preferi me focar em dois, até porque faço isso no meu momento de folga, né? No momento que eu não estou no trabalho. Então eu coloco no YouTube lá, @expertsbrasil. Se curtiu a conversa, dá um likezinho, se inscreve no canal para ajudar. E também pode acompanhar no Spotify, mesma coisa. Se curtiu, segue lá no Spotify que espero que tenham outros episódios e que todos sejam proveitosos como esse. Com certeza. Agradeço a todos a audiência e até mais.